Bom dia, Felipe Lain falando com vocês aqui pelo Instagram. Depois eu vou subir esse vídeo no YouTube também para ficar definitivo. Lá é mais fácil de achar quando você quer o vídeo, né? É interessante a gente pontuar algumas coisas que aconteceram de sexta-feira para cá. Da semana passada para hoje, nós tivemos a Lei 13.979, o decreto que regulamenta essa lei, a MP 927. E depois de muita chiadeira, né, o governo revogou o artigo que permitia a suspensão dos contratos de trabalho sem remuneração. A MP 927, na verdade, ela foi escrita, muito mal escrita, né? Muito mal escrita, dá margem a muitas interpretações. Em alguns grupos de advogados previdenciários e trabalhistas que nós participamos, ela está sendo muito criticada, porque a redação ruim, ela leva à ineficácia da legislação. Então, o que isso significa? Quando você vai fazer uma redação, pensa no teu vestibular, pensa num texto que você tinha que fazer para a escola. Se você faz um texto ruim, a mensagem que você passa não é clara. E isso também acontece nos projetos de lei, nas medidas provisórias, né? Em toda a legislação e a sua tramitação no país, especificamente no Congresso Nacional. Então, você ter uma MP que vem para resolver uma situação excepcional, e você apresenta uma MP, uma medida provisória, que dá muita margem para diversas interpretações, você acaba criando mais caos do que você tinha antes de apresentar essa medida provisória. E é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um caos legislativo. Num dia você tem uma MP, no outro dia você tem a revogação dela por outra MP, aí você tem uma lei, aí você recebe a notícia do decreto regulamentador da lei. Então isso está virando uma bola de neve legislativa. As empresas não estão sabendo nem o que fazer. As pessoas estão nos procurando para buscar entender o que eu faço com o meu funcionário, ou de outro norte, o que a empresa está fazendo é correto? Então, assim, às vezes não é culpa nem do gerente da empresa, porque não está recebendo o treinamento que deveria receber nesses casos. E a gente tem uma tristeza muito grande, porque nesse momento de caos, de pane, né, as pessoas ainda levam o lado partidário mais em questão do que o ponto de vista humano, né? Então, com que tinta você está pintando a tela da vida nesse momento? Você está deixando de lado as suas divergências e está pensando racionalmente, ou você continua parecendo que você faz parte de uma seita, né? Tem gente que aparentemente faz parte de uma seita, né? Não é nem religião, é uma seita em que tudo que as pessoas falam, né, quem você admira, não importa se seja o político A ou B, você leva tudo que ele fala em consideração, sem criticar nada, sem colocar um olhar crítico para a fala desse político, desse líder, desse gestor. Isso vale para qualquer dos lados e para qualquer dos políticos. Então, assim, parem um pouco para pensar se as medidas que estão sendo tomadas realmente vão melhorar, vão nos ajudar a sair dessa crise. Porque eu tenho uma opinião particular bastante forte no sentido de que precarizar as relações de trabalho não vai ajudar em nada. Precarizar a relação de trabalho, então, por exemplo, o empresário manda os seus funcionários para casa, passa a ter 50% só da jornada, né? Mesmo nos serviços não essenciais, e paga só 50%. Essa pessoa está morando na metade da casa que ela morava antes. Antes ela morava numa casa, agora ela está morando na metade só. Ela está tomando meio banho, ela está comendo meia marmita, ou seja, o almoço dela está sendo pela metade.
combustível que durava 10 quilômetros por litro agora está durando 20? Não está. Então você não vai resolver um problema econômico com medidas de austeridade. E é isso que a gente observa, que é esse o objetivo dessas medidas legislativas que estão sendo tomadas. Estão criando um caos muito grande. As pessoas estão perdendo tempo para tentar entender como elas devem agir nesse momento, principalmente as empresas, né, os empresários preocupados com a saúde dos seus funcionários, tanto a saúde física quanto mental, né? E aí fica aqui a minha crítica, na verdade, é uma crítica ao sistema de legislação que está sendo, as legislações que estão sendo apresentadas, porque até o momento eu não vi nada no sentido de que nós vamos cuidar dos nossos. Outros países estão fazendo isso, países desenvolvidos estão fazendo isso. O próprio Estados Unidos, a informação que a gente tem é de um valor mensal, uma espécie de renda básica, né, universal, para todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então fica aqui um reclamo. Na verdade é um convite ao raciocínio. Eu acho que se cada um puder fazer a nossa parte, tanto como empregado, quanto como empregador, como cidadão comum, mas não deixe de olhar com uma visão crítica tudo que acontece no mundo nesse momento e para de espalhar fake news. Vocês estão sendo bombardeados por notícias falsas todo dia. E às vezes a gente compartilha, ao invés de buscar atestar a veracidade, a gente compartilha todos os grupos. E isso pode ser engraçado até, mas é brincar com coisa séria. Então é isso aí. Fica aí a convite à reflexão. Provavelmente hoje nós deveremos ter uma nova MP suspendendo, admitindo o corte de 50% da jornada de trabalho e dos salários. Não concordo com isso, porque não cabe às empresas sustentar essa carga sozinha. E também não cabe aos funcionários sustentarem essa carga sozinhos. Então caberia ao governo, num verdadeiro estado de bem-estar social, como prevê a nossa Constituição Federal de 1988, cuidar da população brasileira nesse momento. E não se engane quando alguém te disser que não existe dinheiro. Se não tivesse dinheiro, não estariam dando um socorro de 75 bilhões de reais aos bancos, através do Banco Central. Então, para um pouco para pensar, meu amigo, minha amiga. Beleza? Valeu, até mais.